Eu me adiantei Tudo um pouquinho. bem. Sim. Tudo de bom para ti. Uma boa conversa hoje. Muito obrigado. Queridos amigos e amigas, nosso muito obrigado por estar na presença de vocês. A gente se sente honrado e feliz cada vez que a gente é convidado a estar conversando numa casa espírita e principalmente que vocês atendem esse chamado e vêm ter conosco neste momento. A gente fica muito grato, principalmente por saber que cada um de vocês tem seus compromissos diversos. Cada um de vocês tem algo para fazer, tem as suas demandas do dia a dia e mesmo assim optam por estar conosco. Então eu fico muito agradecido e gostaria de pedir a ajuda dos amigos espirituais para que a gente alcance o objetivo, que é fazer com que cada um de nós saia daqui mais reflexivo do que chegou. Que a gente possa levar para casa qualquer frase, qualquer palavra, qualquer ensinamento que possa chegar, a fim de que a gente saia pensativo sobre o dia de hoje. Estamos encerrando mais um mês. Estamos encerrando esse mês de agosto, que parecia interminável, mas já está se encerrando. O mês de setembro já se avizinha, e se vocês já notaram, estamos chegando no último quadrimestre deste ano. Estamos praticamente encerrando o ano de 2025. Num piscar de olhos, nós já vamos estar de novo observando as vitrines lotadas de Papai Noel, voltadas principalmente para o encerramento de mais um ano da nossa existência. E como passa rápido esse ano, como os anos têm passado rápido, como o tempo tem ficado para trás. Se a gente parar para pensar, talvez pareça que foi ontem que nós estávamos mascarados passando por uma pandemia. Um momento que às vezes parece que nem vivemos, porque passou tão rápido que a gente nem lembra sequer. Quando a gente vê as fotos, as fotografias, a gente para pensar, meu Deus, eu vivi tudo isso. Parece que foi ontem, mas já faz por volta dos seus 5 anos. E assim é o tempo. E quando a gente fala de tempo, a gente começa também a falar um pouco sobre as nossas vivências, sobre aquilo que nos traz aqui nessa tarde de sábado. Cada um de nós tem um convite dentro da gente que faz com que nós estejamos aqui hoje. Talvez se eu perguntasse individualmente, cada um poderia me dizer os motivos que o trazem a ser simpatizante da doutrina espírita. Algumas pessoas poderiam me dizer que é porque são curiosos da doutrina, gostam da sua filosofia. Alguns poderiam me dizer que é o centro mais próximo da sua residência. Alguns, na sua maioria, sem medo de errar, poderiam me dizer que algo o trouxe até aqui. Algo o trouxe até aqui faz parte muito comum e natural de cada um de nós, de que nós somos chamados à mudança interior através, muitas vezes, da dor. Ela nos faz compreender muitas coisas na nossa vida. Por falar em tempo, se nós olharmos para trás, 40, 30, 60 anos atrás, quem imaginaria nós hoje vivendo 2025 e o seu final? Nós nem conseguimos muitas vezes imaginar muito para frente, 1 ano, 2 anos. Ou vocês conseguem imaginar o que estarão fazendo em 2030? É muito difícil. A gente tem uma prospecção, mas sequer sabe se estaremos ainda encarnados. Às vezes as pessoas nos dizem até amanhã e a gente responde por educação dizendo se Deus quiser. Porque a gente não sabe se amanhã estará ainda existindo nesse plano físico. Este é o tempo. E a dor é algo natural do ser humano, que nos faz muitas vezes um gatilho para a nossa mudança interior. Cada um de nós poderia dizer aqui o que lhe tirou da posição estagnado da vida. Porque é natural que quando tudo está bem, cada um de nós segue vivendo a nossa vida sem problema algum. E ao simples momento de mudança, em que nós sentimos uma dor aguda, seja ela física ou não, nós temos que modificar. Por exemplo, há um tempo atrás eu andava com muita dor na minha coluna, andava com uma dor na lombar.
e fiquei encasquetado pensando, o que será essa dor? Eu estou caminhando, está faltando um exercício, descobri que era o problema do colchão. Então eu precisava tomar uma atitude para que eu pudesse sanar a dor das minhas costas. Eu precisava trocar o colchão, que já não sabia mais quantas décadas fazia que eu tinha o mesmo colchão. Ele já estava sulcado, já tinha até o meu formato. É natural. Cada um escolhe um lado da cama, não sei se é assim com vocês, principalmente os casais. Cada um tem o seu lado, e é o seu lado preferido. Se a gente troca, a gente já nem dorme direito, porque é aquele lado que tem o nosso jeitinho. Se a gente vai dormir numa outra cama, não é a mesma coisa. É assim. Cada um de nós busca sempre o melhoramento ou modificar alguma coisa a partir de algo que nós somos chamados. Há uma pequena anedota que nos conta que certa feita um palestrante espírita estava proferindo durante 1h30 um seminário numa casa espírita. E durante aquela 1h30, na porta de entrada da casa espírita havia um cachorro, que naturalmente se aquerencia muitas vezes, as casas vão chegando, vão ganhando alimentação, carinho. E aquele cachorro, por incrível que pareça, permaneceu durante 1h30 deitado, à porta daquela casa espírita, uivando. E era muito engraçado, porque o palestrante tinha que falar mais alto para competir com o uivo do cachorro da porta. Ninguém fazia nada, as pessoas olhavam, estavam de certa forma acostumados. Ao encerramento da palestra, todos foram embora, o palestrante um tanto incomodado, já quase sem voz por ter que competir com o cachorro que uivava, foi até o presidente do centro e perguntou, mas me diga uma coisa, eu gostaria de saber por que durante 1h30 este cachorro está na porta uivando. Ele disse, mas isso já todo mundo está acostumado, todas as vezes é assim. Este cachorro diariamente vem, deita aqui, uiva bastante tempo e depois vai embora. E ele perguntou, mas por que ele uiva? Não, é que bem ali onde ele está tem um prego. E ele deita em cima do prego e uiva de dor. E ele perguntou, mas por que ninguém faz nada? E por que o cachorro não se levanta já que ele está com dor? O dono do centro, o presidente, dizia para ele, é que a dor ainda não o fez modificar a posição de dormir. O dia que ele entender que se ele deitar no outro lado ele não terá dor, ele vai fazer isso. Ele vai fugir do prego onde ele deita. É assim conosco. Todas as vezes que algo nos chama à reflexão, à mudança das nossas atitudes, a primeira atitude nossa é uivar. Uivar de dor, a negação, não querer mudar, porque o lado da nossa cama é sempre mais gostoso. Então a gente não quer modificar. Se a gente mudar o colchão, eu vou ter que me readaptar ao novo colchão, além de pagar por ele. Então o cachorro estava muito mais simples e melhor de permanecer deitado uivando. Conosco também é assim. Muitas vezes lastimar as nossas dores é mais fácil, estagnar é mais fácil, buscar uma mudança é sempre mais difícil e exige de nós abdicar de certas coisas. Por exemplo, senhores e senhoras que nesta tarde maravilhosa que Deus nos proporcionou, que poderiam estar fazendo qualquer coisa das suas vidas, estão aqui sentados. Isso é uma grande mudança. Isso é já um sinônimo de que vocês estão buscando algo mais. Um entendimento de algo da vida além dessa matéria física. E isso nos faz lembrar aquilo que dá o título justamente à nossa fala da tarde. Quando a companheira no início cita Paulo escreveu para muitos povoados naquele tempo quando estava no cárcere, e um deles foram os Efésios. E quando ele escreve aos Efésios, ele escreve alguma temática para cada povo. E aos Efésios ele escreve uma belíssima frase dentro de um texto bastante grande em que ele diz, desperta, ó tu que dormes. E esta frase, ela é magnífica, porque ele nos diz o seguinte,
Não é que a gente tenha que acordar simplesmente do nosso sono físico, mas Ele está nos convidando para que a gente busque acordar daquilo que nos faz dormir dentro de nós. O que dentro de nós precisamos modificar-nos. E aí me permitam, se possível, contar para vocês uma história não pessoal, mas familiar. Talvez seja mais fácil da gente fazer entender quando a gente traz um exemplo. E eu tenho um exemplo dentro da minha família que talvez vai fazer com que a gente compreenda um pouco. Porque eu só estou aqui conversando com vocês, eu só estou neste momento, nesta tarde aqui, porque alguém dentro da minha família começou a frequentar o Espiritismo, que é algo que já vem há algumas gerações dentro da minha família. E esta história do início do Espiritismo dentro da minha família tem um pouco a ver, mais ou menos, com isso que nós estamos conversando. Talvez, assim como eu, muitos de vocês tenham, por serem nascidos aqui no estado ou nas proximidades de Santa Maria, algum vínculo com a aviação férrea. Algum companheiro, algum amigo, algum vizinho, algum parente que teve alguma relação com a aviação férrea que se construiu neste Rio Grande do Sul de uma forma muito forte. O meu avô fora maquinista da aviação férrea. Nasceu no início dos anos de 1910, 11 e fora maquinista da aviação. Era conhecido como Velho Leivas, dentro das suas amizades que ele fazia. Moravam em Caciqui. Quem conhece a pujante e próspera Caciqui sabe do que eu estou falando. De lá saíram excelentes maquinistas e boas melancias, né? Até hoje, com esse calorzinho, já estou esperando a melancia de Caciqui. Daqui a pouquinho eu vou deliciá-la. E o meu avô veio embora de Caciqui junto com a minha avó. Saiu de Caciqui, da próspera e pujante, e veio a Santa Maria da Boca do Monte. Quando aportaram aqui, no início lá dos anos 30, 40 mais ou menos, chegaram numa cidade naturalmente que tinha um cercado quase de pasto e vaca. Tanto que relatava minha avó que onde eles foram morar, nas proximidades onde hoje é a UFN, a Universidade Franciscana, só se tinha pasto e vaca. E a minha avó ficou muito brava com meu avô, dizendo: olha para onde tu nos trouxe, para o fim do mundo. Mas não imaginava ela que seria uma região, né, tão central da cidade. Naquela chegada, naturalmente, minha avó começou a buscar o estudo. Naquele tempo se tinha que ir a Porto Alegre para poder estudar. Foram a Porto Alegre, se formou na Cruz Vermelha como enfermeira, parteira. E era muito comum naquele tempo fazer os partos em casa. Não se ia ao hospital, se fazia muito em casa, o parto, todos esses procedimentos. E a minha avó era muito conhecida naquela região do bairro Itararé, bairro Perpétuo Socorro, naquelas proximidades ali, por ser uma parteira muito requisitada naquela região. O meu avô seguia na aviação férrea e ele tinha 18 anos a mais que a minha avó. Era muito interessante porque eles se conheceram de uma forma inusitada. O meu avô era amigo do pai da minha avó, né? Era o seu Antônio e o seu Freitas, eram amigos. E aí o seu Freitas teve a minha avó, chamada Nedi. Ela brincava de boneca, os dois tomando chimarrão, e por brincadeira ele dizia: Freitas, um dia eu ainda vou casar com a tua filha. 18 anos depois, eles casaram. Era o tempo fazendo com que eles se juntassem. A minha bisavó era contrária, porque dizia que ele era muito velho para ela. Dizia que ele estava querendo uma cuidadora, não queria uma esposa. Passaram os dois juntos, então. Algum tempo depois, o meu avô começou a apresentar alguns problemas de saúde. Ele sempre foi uma pessoa extremamente descrente com qualquer coisa fora do corpo físico. Se nós não podemos tocar, ver, constatar, não existe. Sempre for assim. Fora daqueles gaúchos primordiais de levar a adaga, o 38 na cintura, sempre muito assim, né? Esse era um método muito comum dele. A minha avó, por vezes, lia uma coisa ou outra, mas também não tinha muito as crenças baseadas em qualquer outra doutrina. Próximo da casa onde eles moravam havia
algo que eles não entendiam muito bem, que se chamava, pelo popular, de centrinho, que era exatamente o centro espírita que hoje se chama Mena Barreto, que, por exemplo, este ano está completando 70 anos, que é de lá onde eu venho. Eles moravam quase nos fundos daquele centro e nunca tinham frequentado. As pessoas passavam, iam e vinham, mas sequer eles tinham qualquer contato. Numa das viagens que o meu avô estava fazendo por esse Rio Grande do Sul, aportou numa cidade, que agora não me recordo qual, junto com um colega de profissão que estava no mesmo vagão. Ao chegar para posar naquela cidade, porque viajar de trem demorava muito mais do que de carro ou de ônibus, chegaram naquela cidade e o colega, que ia pernoitar com ele, perguntou assim: Leivas, o que tu acha de tu me fazer companhia e a gente ir num centro espírita que tem aqui? Eu quero assistir uma palestra, é bom, eu vou ir lá. Tu não quer ir comigo? Ele disse: olha, eu não gosto muito dessas coisas, mas vamos comigo, ele dizia. Vamos comigo porque tu vai gostar. Como ele não sabia o que ele ia encontrar dentro do centro espírita, a minha avó relatava que ele então colocou a arma aqui atrás, né, na guaiaca, porque vai saber, vai que aparecesse o demônio, sei lá o quê. Quando eles chegaram, eles sentaram ao fundo. Reza a minha avó que era uma noite muito fria, em que ele estava caracterizado sempre à moda gaúcha e com um pala por cima, um poncho, porque estava muito frio aquela noite. Então era impossível ver a arma que ele levava na cintura, na parte das costas. Sentaram ao fundo, a palestra se deu, tudo mais, passou. Todos foram indo embora. Quando os dois iam saindo para fora, a minha avó conta que o dirigente da casa, aquele que estava fazendo a prece, a abertura e tudo mais, antes de encerrar, chamou os dois que estavam quase saindo na porta, pegou um livro, um evangelho pequeno, que tinha um fitilho para abrir, um zíper, né, para abrir e fechar, que a minha avó guardou até poucos anos, levou até a porta e emitiu a seguinte frase: os amigos espirituais me solicitam que eu lhe dê este livro de presente, porque eles dizem que a partir de agora esta deve ser a sua arma, não esta que você leva na guaiaca. Esta foi a frase. Ele pegou aquele livro, meio incrédulo, e saiu dali pensando que em algum momento ele deixou a arma aparecer para que tivessem visto. Sequer passou na cabeça dele que poderia realmente a espiritualidade ter intuído aquele companheiro. Aquilo passou. O amigo que estava pernoitando com ele dizia: viu, Leivas, eu disse que tu ia gostar. Viu que não tem nada demais, nós vamos ali ouvir, tomar um passe, uma água, e a gente vai embora. Viu que como é bom? Mesmo assim, ele não se dobrou diante daquilo que estava acontecendo. E os anos foram passando. O meu avô foi diagnosticado depois de algum tempo com câncer de próstata. Naquele tempo, naturalmente, não se tinha os avanços da tecnologia que se tem hoje, os diagnósticos, as medicações. Quando for a descobrir, ele já estava com uma certa idade, principalmente com um câncer avançado. A minha avó era da área da saúde e quando ouviu do médico o diagnóstico, ela já entendia que não havia outra forma a não ser a morte, porque afinal de contas não tinha reversão para o quadro e o estágio que o câncer já estava desenvolvendo. A minha avó contava que ela se desesperava muito, porque afinal de contas eles tinham 4 filhos, estavam, com uma filha pequena, que no caso era a minha mãe, e ela ficava muito desesperada, imaginando que o marido ia falecer e que ela precisaria cuidar sozinha das 4 crianças e tocar a vida sozinha, como muitas. Numa dessas situações, contava ela que ela estava na frente da casa chorando, porque a minha avó administrava no meu avô morfina. Ela sabia como administrar, faleceu sabendo dar injeção como ninguém. E administrava morfina no meu avô para ele não sentir tanta dor, para que ele minimamente conseguisse sentar, porque se quer sentar ele conseguisse pela dor que ele tinha.
ela ia até a frente da casa. O muro, aquele tempo era um murinho baixo, se apoiava no muro e chorava sozinha para que as crianças não vissem a chorar. Um vizinho de frente, que era membro do Mena Barreto, atravessou a rua e falou: Dona Nedi, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Eu vejo que a senhora está muito nervosa ultimamente. Ali de casa eu consigo vê-la. E eu vejo que a senhora vem frequentemente à frente da casa chorar sozinha, para que o marido e as crianças não vejam. Eu gostaria de fazer uma proposta. A senhora permite que eu leve o nome do seu Antônio para a nossa irradiação na casa espírita? Ela disse: olha, faça o que quiser, afinal de contas não tem o que fazer, né? Então, nessas alturas, uma prece a mais, um passe a mais, não vai mudar nada. Se quiser, pode levar. Ela escreveu num papel o nome completo dele, a data de nascimento, as coisas mais. Descrente totalíssima. Naquela mesma noite, os companheiros se reuniram na sua sessão mediúnica, muito possivelmente. E aquele senhor da frente se chamava Seu Ferro, que era o sobrenome dele. Voltaram naquela mesma noite, chegaram até a frente da casa e disse: Dona Nedi, por orientação dos amigos espirituais, nós vamos vir durante um mês transmitir passe no seu Antônio. E aí durante esse mês nós vamos vir todos os dias transmitindo passe nele. Se não vier eu, vai vir um outro colega, nós vamos vir em duplas, em trio se necessário. E nós vamos ler o Evangelho, vamos fazer a transmissão do passe. Explicou o que era o passe e ela disse: tá bem, faça o que quiserem, pode ficar bem à vontade. E eles assim fizeram. Durante aqueles 30 dias, eles não falharam um dia e transmitiram passe no meu avô, que também já estava descrente com qualquer outra melhora. No último dia, a minha avó relatava que ao encerramento daqueles 30 dias, o seu Luiz Ferro, que era o que estava coordenando, saía porta fora e dizia: Dona Nedi, os amigos espirituais nos disseram que agora o tratamento já está feito. Durante uma semana, exatamente, o seu Antônio vai urinar sangue. E a senhora não se assuste, porque isso vai acontecer para eliminar este câncer que ele tem. E a avó disse: tá bem, então pode ir. Foi embora e continuava descrente com qualquer coisa que poderia acontecer. E ela disse que a coisa mais absurda aconteceu, que durante uma semana o meu avô urinou sangue. Ela chegava a se assustar e quase levar ele para a casa de saúde pela quantidade sanguínea que havia naquela urina. Depois daquela semana, as dores foram passando, e ele basicamente conseguia caminhar, conseguia sentar e ter uma vida normal. Voltar ao médico para fazer os exames. E até hoje, a minha avó, ao relatar, dizia que o médico que faleceu antes do meu avô não sabia dizer como aquele câncer havia desaparecido. Esta história eu ouvi aos 93 anos da minha avó e gravei um vídeo para que ela contasse para mim e eu guardasse. Eu tenho guardado até hoje este vídeo. Ao encerramento disso, ele entendeu que ele precisava realmente modificar a sua vida e pelo menos de uma forma de gratidão ir para dentro de um centro espírita, fazer sabe-se lá o que, mas nem que seja varrer o chão. E assim ele fez. Começou a ir no centro espírita, lá no Mena Barreto, e começou então essa caminhada. A minha mãe era pequena, e aí a minha avó diz que num certo dia, quando ele começou a frequentar, por muita gratidão, ele fez uma oração pedindo que ele pudesse viver o suficiente. Não muito, porque ninguém merece viver muito, mas que ele vivesse o suficiente até que a sua filha mais nova pudesse se defender, para que ela pudesse caminhar com as suas próprias pernas. Afinal de contas, ele não queria viver muito, mas um pouquinho mais, só até ver a filha pequena crescer. E os anos passaram. Foi dirigente da casa espírita, se infiltrou na diretoria, começou a fazer de um tudo. Num certo dia, ele estava saindo de casa para buscar a minha avó,
com um Gordini, que para aqueles que conhecem, um veículo lindo, estava indo buscar a minha avó na casa de saúde, que minha avó trabalhava 12 horas, e ao sair da sua casa até a casa de saúde para buscar a minha avó, a minha mãe não lembra por qual motivo eles brigaram. E discutiram como pai e filha, desavenças, alguma coisa, ideias diferentes, e ela bateu a porta na cara dele assim, e ele saiu para fora, pegou o carro e foi buscar minha avó. Buscou a minha avó, olhou para a avó e disse: Nedi, eu acho que agora eu já posso morrer. E ela disse: mas por que, Antônio? Por que está falando isso? Porque agora a Maria Ângela já sabe se defender. Ela acabou de bater a porta na minha cara. Então agora eu já sei que eu já posso morrer. E veio, depois de algum tempo, a realmente morrer do coração, retornando à pátria espiritual. Esta história eu ouvi da minha avó aos 93 anos, e até hoje nós continuamos o legado do meu avô, que assim como aquele cachorro da porta, uivava de dor, até que alguém fizesse algo por ele, para que depois ele pudesse caminhar. Por vezes, não somos nós que conseguimos fazer com que a gente levante da dor. Sempre tem alguém que consegue nos levantar também. Nós temos pessoas muito amadas e que muito nos amam ao nosso lado. Quando a gente não consegue fazer sozinho, essas pessoas estão conosco também para nos ajudar. E é assim que é a vida. Essa é a graça da vida. Às vezes é isso que a gente precisa. Eu sei, a gente reclama, a gente sofre, a gente tem dor. E não é bom. Não é bom sentir dor. Mas o quão bom é olharmos para trás e ver que hoje, neste sábado, 30 de agosto, nós passamos e superamos todas as dificuldades que já passamos nessa vida. Todas elas. Vocês todos que estão aqui sentados são prova disso. Se estão vivos aqui e não são espíritos que eu estou visualizando, é porque todos vocês venceram as dores que já passaram. E só estão aqui porque as dores lhe fizeram mais forte. Hoje, ao conversar com a minha mãe, há uns anos atrás, quando conversava com a minha avó, e lamuriava para ela alguns problemas, ela, no auge dos seus cabelos brancos, me dizia: meu filho, que saudade de ter essas tuas preocupações, né? E aí, no final da vida, ela dizia: minha preocupação é quando que eu vou morrer. Ela já olhava o jornal de frente para trás para ver quem eram os amigos que tinham desencarnado. Porque eram essas as suas preocupações. E aí, quando a gente fala com as pessoas que são maduras há mais tempo que nós, elas dizem: isso vai passar. Isso é fácil. Com as dificuldades com a pequena lá de casa de 3 anos, a gente conversa com as pessoas que já têm os filhos formados, eles dizem: aproveita que essa é a melhor fase. Eu digo: meu Deus, essa é a melhor. Depois vai ficando mais difícil. Depois as preocupações só mudam de endereço. Um amigo esses dias, pai de menina, também me disse: tu sabe que a tua preocupação como pai nunca vai apagar. Eu digo: mas eu achei que depois ali dos 5, 10, eu ia poder viver a vida. Ele diz: não, aproveita que a tua filha hoje te procura, fica do meio de vocês. A minha com 30 anos agora, eu fico olhando de madrugada para o teto, pensando que horas que ela volta da noite. Que horas que ela vai, com quem que ela está? E ele diz: então aproveita. Esta fase que vocês estão passando, embora não pareça, é a melhor fase da vida de vocês. Porque o melhor dia de todos é o dia de hoje. Porque a gente não sabe se amanhã a gente vai estar aqui. Quem sabe hoje não seja o nosso último dia. E você já parou para pensar? Se hoje fosse a nossa despedida, o que nós faríamos hoje? Eu acho que eu faria um mate bem amargo e tomaria na frente de casa com a minha filha no colo. Então por que a gente não faz isso hoje? Por que a gente não aproveita hoje? Não, deixa para amanhã. E se o amanhã não existir? Por fim, amigos e amigas, já no avançar do nosso horário, eu gostaria de ler para vocês um pequeno poema que nos diz o seguinte:
Desperta, ó tu que dormes, no leito da tua rotina esquecida. A vida clama em sussurros pelas frestas do tempo que foge. Abre os olhos, há um sol nascendo a cada manhã. Há promessas guardadas nos silêncios que o coração entende. Ergue-te, viajante da esperança, pois não foste feito para o escuro, mas para o clarão que rompe a noite, como o farol do mar revolto. Desperta, porque os dias não esperam, e cada instante é um convite para viver o milagre do agora. Amigos e amigas, o nosso muito obrigado pelos ouvidos atentos e carinhosos dessa tarde. Espero que em breve a gente possa se reencontrar. Tomara que não no ano que vem, quem sabe até o final do ano nós não visitemos de novo. Muito obrigado a todos pelo carinho e pelo coração de sempre.